Ô da poltrona, ô Psite, diga aí, quem não deu boas risadas assistindo aos Trapalhões? Agora, eles são tema de um livro, já mostro para vocês aqui, que cobre a trajetória do quarteto na tela grande, se chama O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. E o autor está aqui no Metrópolis. Boa noite, Rafael Spaca. Boa noite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o livro, que deve ter dado um trabalho tremendo, porque são mais de 100 entrevistas que você fez, é isso? Na verdade, são 132 entrevistas com técnicos a artistas, né? E consumiu 4 anos de pesquisa. Então, foi um trabalho bem... Até os estagiários você entrevistou. Até estagiário eu consegui. Acredita? Figurante. Vivos estagiários. Tudo. Você entrevistou todo mundo. Porque a minha ideia era ter uma visão plural do cinema dos Trapalhões. Ficar só na visão do artista, eu acho que ia ser uma visão artística do cinema produzido pelos Trapalhões. E a percepção que os técnicos têm daquela máquina toda que o cinema dos Trapalhões produziu, porque foi uma indústria de cinema, também enriqueceria a pesquisa. Então foi muito legal ouvir contra-regra, figurante, dublê, eletricista e por aí vai. Agora, o primeiro filme, eu não sei se foi o primeiro filme que você viu na sua vida também. Dos Trapalhões. O primeiro filme dos Trapalhões foi o primeiro filme que você viu na vida? Foi. No cinema foi. E qual Porque foi? Era comum nas férias do começo do ano e do meio do ano os Trapalhões lançarem um filme. Né? Porque era um programa da família, um programa de férias da família, ao término das aulas, e assistir uma estreia dos Trapalhões. Então, meu primeiro filme foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, com a participação, lógico, do Rei do Futebol, o Pelé. A gente pode até ver um trechinho mais aí, não é, meu diretor? Vamos colocar? Quanto tempo falta? 4 minutos. 4 minutos. Esse filme foi dirigido pelo Carlos Manga. Carlos Manga. Que foi um sonho do Renato realizado, porque o Carlos Manga dirigia muita chanchada. E o Renato Aragão é fã de Oscarito. Claro. Então ele queria ter o diretor que dirigiu o Oscarito, um dia dirigir ele. Ele realizou esse sonho com Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Quantos filmes os Trapalhões fizeram com o nome Os Trapalhões? Foram mais de 30. Mais de 30? O quarteto oficial, os 4. Ah. Se você fazia uma média de 2 filmes por ano, então, e eles ficaram mais de 20 anos juntos, então dá mais de 30. O diretor, não sei se você concorda ou se é uma coisa que as pessoas todas dizem, que o J.B. Tanco foi um mentor, foi um diretor muito importante na carreira deles. Foi. O J.B. Tanco, croata, ele dirigiu um monte de chanchada e criou um conceito super importante, iconoclasta. Fazia paródia com os filmes, com a literatura universal. Ele brincava com os cânones do cinema. Eles fizeram os Trapalhões uns iconoclastas do cinema nacional. Sim. Essas imagens que nós estamos vendo aí é de um filme dirigido pelo J.B. Tanco, de 77, que é Nas Minas do Rei Salomão. E só depois que J.B. Tanco morreu, que o diretor assistente era o Alvarenga. Isso, José Alvarenga Júnior, que criou um outro conceito nos Trapalhões. Foi ele que acreditou que o Didi, que sempre se apaixonava pela mocinha dos filmes, e no final não ficava com a mocinha, podia se apaixonar e o público aceitar. Então, a partir do casamento dos Trapalhões, é a primeira vez que o Renato Aragão casa e fica com a mocinha do filme. Oh, que legal, que interessante isso. Deu uma virada no conceito dos Trapalhões. Vamos mostrar aqui algumas fotos, porque você conseguiu, do acervo das pessoas que você entrevistou, fotos que são fotos raras, né? Nunca antes publicadas, porque pertencem exatamente ao acervo dessas pessoas, não é isso? Aqui tem algumas que nós estamos mostrando. Exatamente. Muitas das pessoas que eu entrevistei abriram o seu acervo e
compartilharam com o público, resolveram compartilhar com o público essas imagens que até hoje não tinham sido mostradas. Aqui nós temos uma foto com a Xuxa, e eu gostaria que você falasse isso, porque muita gente reclama que os Trapalhões tinham um determinado pique, uma qualidade, e que essa qualidade caiu a partir do momento que eles começaram a convidar pessoas como Xuxa ou apresentadores de televisão para participar. É verdade. Na verdade, eles tentaram renovar o público, e a reboque do sucesso da Xuxa, do Grupo Dominó, até mesmo o Gugu participou de muitos dos filmes dele. Realmente tem uma quebra de qualidade no filme dos Trapalhões a partir desse momento, porque eles perdem toda aquela verve cômica, iconoclasta, e tentam fazer um filme mais comercial para tentar atingir o maior número possível de pessoas, né? Eu concordo com essa sua análise também. Esses filmes dos anos 89 para frente, eles dão uma decaída assim. Uma figura dos Trapalhões que virou muito cultuada, inclusive em camisetas, no Facebook e tal, é o Mussum, né? E sempre tem frases dele e tal. Eu gostaria que você falasse desse aspecto assim, porque o Mussum entrou meio que assim, sem querer querendo, né? Foi exatamente. Era músico, né, dos originais do samba e tinha uma presença de palco incrível e chamou a atenção do Renato e do Dedé. E convidaram ele para os Trapalhões. É engraçado que muitas vezes as perguntas que eu faço no livro, quem que era o mais engraçado dos quatro, a maioria foi o do Mussum, porque ele era engraçado já parado, sentado aqui, assim ele já trazia o riso, né, para o sorriso das pessoas. Então o Mussum foi a figura mais clássica dos Trapalhões. Aham. E lógico, aqui vocês vão encontrar uma longa entrevista e ótima entrevista com o Renato Aragão, com o Dedé também, e trocentas pessoas que vocês possam imaginar, trazendo um panorama muito amplo, muito interessante, né, da representação dos Trapalhões no cinema, com opiniões as mais variadas possíveis. Os Trapalhões tiveram 6 das 10 maiores bilheterias do cinema nacional. Isso. E, por incrível que pareça, não tinha uma bibliografia a respeito do cinema dos Trapalhões. Esse é o primeiro livro, lançado que discute o cinema dos Trapalhões. Uhum. Datas de lançamento tem? 18 de abril na Caixa Belas Artes, aqui em São Paulo, e no dia 25 de abril na Blux Livraria, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, pelo fôlego do seu trabalho. Obrigado. E volte outras vezes. O convite de a gente, porque o Spaca também é curador de exposições e a gente já fez até exposições muito bacanas com a curadoria. Eu estou meio trapalhões aqui. Muito obrigado, então, para você. Obrigado, prazer. Até a próxima. Valeu.